Hallihallo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Auf Deutsch Schreiben, escrever em alemão. Nesse quadro do YouTube, eu vou te dar dicas de como melhorar a sua escrita e não só para quem já tem um alemão super avançado, mas também para você que está nos níveis mais básicos e está aí querendo melhorar a sua comunicação. Então, vamos começar. Mas antes, eu sou a Carro, do Deutsch by Carro. Eu sou professora de alemão. Sou formada pela USP em Letras Alemão. Sou pós-graduada em Metodologia de Ensino pelo Instituto Ivoti, no Rio Grande do Sul. E hoje eu sou uma super fã de Berlim. Eu moro em Berlim há alguns meses já e sou mestranda na Freie Universität Berlin em ensino de alemão. Bom, mas a gente está aqui para falar de conectores de frase. E o que são esses conectores? Geralmente, quem começa a aprender o idioma fala aquelas frases bem truncadas, bem Ich heiße Caro, ich komme aus Brasilien, ich bin Brasilianerin, ich spreche Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. E aí fica tipo sempre aquelas frases bem soquinho. E o que eu queria mostrar para vocês? Que você não precisa esperar até o A2, o B1, que são os próximos níveis depois do A1, para começar a conectar frases e já deixar a sua comunicação um pouco mais solta. Esses conectores que eu trouxe para cá, eles não mudam nada de lugar. No alemão, a gente tem conectores que mudam as palavras de lugar na frase. Não se preocupe se você não sabe do que eu tô falando, porque não é tão difícil quanto parece, é tranquilo. E eu vou então ensinar para você como já começar a juntar frases de uma forma bem simples, sem mudar nada de lugar. Bora lá então! Quais são então os nossos conectores? O sondern, o aber, o und, o den e o oder. E para ficar fácil de memorizar, a gente pode usar saúdo, né? Sondern, aber und den oder. Saúdo. E só para lembrar, nenhum desses conectores muda a posição do verbo na frase ou qualquer outra palavra. Eles são meio que neutros, eles estão ali de suporte para a frase e eles não mudam nenhum sentido, nada gramaticalmente, então pode usar sem medo que você vai usar bonitinho. Eu vou te explicar o passo a passo para usar eles de uma forma mais tranquila. E o que significa cada um deles também, não é mesmo? Eu não vou usar a ordem que eu coloquei aqui. Por quê? Porque eu vou começar pelos mais fáceis e os que a gente também tem no português, que é o und, que é o e, o oder, que é o ou, e o aber, que é o mas. Bom, a gente tem então o und. O und, ele vai conectar ideias ou itens. É o nosso e do português. Então, eu tenho, por exemplo, a frase Ich lerne Deutsch. Eu aprendo alemão, eu estudo alemão. A gente não tem o verbo estudar em alemão, a gente só tem o lernen. O studieren é para estudar em curso universitário, tá? Então, eu sempre vou falar Ich lerne. Se você falar Ich studiere Deutsch, você estudou germanística, letras alemão, como eu. Eu posso falar Ich studiere ou Ich habe Deutsch studiert, tá? Quando você é só um aluno de um curso regular, você fala Ich lerne, beleza? Ich lerne Deutsch, ich lerne English. Ich lerne Deutsch und English. Então, quando a gente tem o sujeito e o verbo iguais, ich lerne Deutsch, ich lerne English, eu vou tirar o ich e o lerne da segunda parte para não ficar repetitivo. Então, além da gente adicionar o conector, a gente pode tirar outras palavras que estão se repetindo na frase para não ter uma repetição desnecessária de informações, a não ser que você queira dar ênfase. Nesse primeiro caso, a gente tem, então, o verbo e o sujeito iguais, ich lerne. Nesse segundo caso, eu vou ter Ich wohne in Berlin, ich komme aus Brasilien. Então, eu moro em Berlim e eu venho do Brasil. Ich wohne in Berlin und komme aus Brasilien. Eu posso tirar o ich, porque eu tenho o mesmo sujeito para as duas frases. Se fossem sujeitos diferentes,
não dava para fazer isso, fechou? E daí nós temos também o Ich komme aus São Paulo, er kommt aus München, sie kommt aus Paris. Ich komme aus São Paulo und er kommt aus München. Conjugações diferentes do verbo, apesar de ser o mesmo verbo. Pessoas diferentes também fazendo ações diferentes. Eu não posso tirar nenhuma palavra da frase, tá bom? Mas eu tenho er kommt aus München und sie aus Paris. Por quê? Porque o verbo kommen tá com a mesma conjugação. Então, esse foi o und. Ele é bem simples, né? Ele não é tão diferente do que a gente faz no português. E a gente também tem um outro que também não é tão diferente do que a gente faz no português, que é o oder. O oder, ele vai dar alternativas ou opções, ou seja, ele é o ou, tá? Então, möchtest du Tee? Você gostaria de chá? Möchtest du Kaffee? Você gostaria de café? Möchtest du Tee oder möchtest du Kaffee? E aí a gente pode tirar o möchtest du da segunda parte. Möchtest du Tee oder Kaffee? Para não ficar repetitivo. Mesma coisa do und. E isso vai servir para todos, né? Repetir o sujeito e o verbo a gente pode tirar eles. E aí a gente tem também wir gehen ins Kino, nós vamos ao cinema. Wir bleiben zu Hause, nós ficamos em casa. Wir gehen ins Kino oder bleiben zu Hause. Nós vamos ao cinema ou ficamos em casa. E aí eu tirei o via, por quê? Porque o via é sujeito nas duas frases, tá? Então, o ou isso ou aquilo, ou esse ou aquele, né? E temos uma última frase, e a gente tira só o verbo. Ich komme zu dir, eu vou até você. Du kommst zu mir, você vem até mim. Ich komme zu dir oder du zu mir. Então, ou eu vou até você, ou você vem até mim. E nós também temos o aber. O aber significa mas. Ele vai indicar uma restrição ou um contraste, que também é um uso muito parecido com o que a gente tem no português. Então, por exemplo, wir gehen ins Kino, wir gehen nicht heute ins Kino. Isso é uma restrição. Wir gehen ins Kino, nós vamos ao cinema. Aber nicht heute. A gente vai ao cinema, mas não hoje. Então, wir gehen vai ser cortado e o ins Kino também, porque ele está presente nas duas frases e aí, para não gerar repetição, a gente pode contrair a frase e deixar ela mais curta. Wir gehen ins Kino, aber nicht heute. E aí a gente vai ter também ich esse gerne Pommes. Eu gosto de comer batata frita. Ich liebe Schokolade, que é um contraste, não é mais uma restrição, né? Ich esse gerne Pommes, aber ich liebe Schokolade. Ou ich esse gerne Pommes, aber liebe Schokolade. E tem uma outra coisa que eu quase esqueci, que é o uso obrigatório da vírgula. Então, nessas frases, a partir desse conector aqui, o aber, o sondern e o denn, você precisa obrigatoriamente pôr uma vírgula antes deles, ok? Vamos para o próximo, então. Mas antes disso, vou deixar um lembrete aqui. Se você está gostando do jeito que eu explico, se você está gostando do conteúdo das aulas, você pode aprender isso e muito mais comigo nos meus cursos de alemão. E para ter mais informações sobre eles, é só você clicar na descrição aqui do vídeo, que você vai encontrar o meu site com todas as informações detalhadas, inclusive o contato para falar comigo e poder aí tirar suas eventuais dúvidas sobre como os meus cursos funcionam. Bom, vamos continuar então? E vamos olhar o sondern. O sondern é uma coisa que os alunos geralmente não veem no começo e eu fico perguntando por que os materiais didáticos não trazem, porque ele é tão útil. O que acontece? O mas, ele não é uma correção de frases negativas. No português, sim. No português, sim. Mas no português, sim. Né? O sondern que vai corrigir frases negativas. Então, ele vai funcionar também como se fosse um mas, tá? Então, wir gehen nicht ins Kino. Wir gehen ins Theater.
Nós não vamos ao cinema. A gente vai ao teatro. Wir gehen nicht ins Kino, sondern ins Theater. E aí eu risquei o wir gehen, porque é repetição. Ou ich esse nicht gerne Pommes. Eu não gosto de comer batata frita. Ich esse gerne Pizza. Eu gosto de comer pizza. Ich esse nicht gerne Pommes, sondern Pizza. E aí a gente tirou o ich, o esse e o gerne, porque os três estão repetidos. Olha que loucura. E lembrando, uso obrigatório da vírgula. E também temos o último, que é o que eu mais gosto e que ele é super útil para os alunos. Todos os alunos falam, quando me perguntam por que eu travo, porque eu não sei usar o weil ainda, que é o conector com porquê, que é o porquê do alemão. Mas a gente tem o denn. Você pode ou responder a pergunta sem usar nada, tipo, por que você aprende alemão? Ich mag Deutsch lernen. Eu gosto de aprender alemão. Né? Porque eu gosto de aprender alemão. Mas você pode responder sem o porquê, a pessoa vai te entender e você vai falar a frase certinha. Ou você pode escrever com o denn. Ich lerne Deutsch, denn ich mag Deutsch sprechen. Eu gosto de aprender alemão. Mas vamos, por exemplo, que eu pus aqui que nem era esse, né? Ele justifica, então, uma frase que pode ser um bom substituto para o weil, caso você não saiba usar o weil ainda ou se sinta inseguro. Ich gehe nach Hause. Eu vou para casa. Ich bin müde. Eu estou cansado. Ich gehe nach Hause, denn ich bin müde. Eu vou para casa porque eu estou cansado. Quando eu vou traduzir, eu gosto de usar pois para traduzir o denn por causa de outros motivos e outros significados que ele pode ter na língua alemã, que não é só nesse contexto. Então, traduzir ele como pois e não porque é bem importante. Então, eu vou para casa, pois estou cansado, tá? Então, hoje nós ficamos por aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você quer aprender alemão, não esquece de se inscrever no meu canal e vir aprender comigo nos meus cursos. Danke fürs Zuschauen e a gente se vê na próxima aula. Tschüss!